Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado. O cara que eu vou conversar hoje, ele é fera, 2 em 1. Eu tenho aqui comigo um cara que é médico e advogado. Então o papo vai ser incrível, aproveita porque o episódio está sendo feito para você. Aliás, o Prevcast tem sido feito para você. Então comenta aqui o que você tem achado do Prevcast. Isso me ajuda a fazer conteúdos cada vez mais conectados com você, beleza? Já está inscrito no canal? Se ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que sair um conteúdo novo de ponta, como vai ser o papo de hoje, você recebe em primeira mão, beleza? Quero apresentar para você, com muita honra, o meu convidado. Seja muito bem-vindo, João Ortiz Neto, tudo bem? Obrigado, Danilo. Obrigado pelo convite. Todo mundo aí que está acompanhando com a gente. Acho que o papo aqui vai ser muito legal, justamente por isso dá para a gente discutir um pouco sobre essas questões de previdenciário, incapacidade, doença. Dá para a gente misturar bastante esses assuntos e trazer um conteúdo bacana aí pro pessoal. Boa, show de bola, show de bola. Né? Vou te chamar de Neto aqui, sim, beleza? Que é como você tem sido conhecido aí no meio previdenciário, né? Show de bola. Cara, você hoje é médico, você foi perito? Não, você é médico assistente. Na verdade eu faço perícia hoje na Justiça do Trabalho. Legal. Eu já fiz perícia na área previdenciária como perito judicial no interior de São Paulo. Teve uma demanda específica lá, numa vara, e ele me convidou para atuar, eu atuei lá durante algum tempo. Mas hoje não, hoje no previdenciário só como assistente técnico mesmo. Legal, bacana. E além disso, você escolheu também, se não bastasse já a medicina como um conhecimento específico bastante, que deve puxar bastante aí a necessidade de estudo, você escolheu ser advogado também. Na verdade, assim, a advocacia para mim foi uma consequência natural pela necessidade que eu vi quando eu comecei a atuar como perito, né? Então, eu me formei em medicina, a minha primeira formação é como médico, tá? Durante a faculdade, até é interessante falar um pouquinho assim, como que durante a faculdade eu queria fazer cirurgia, nada a ver com essa área, ia fazer cirurgia, fiz toda a minha formação pensando em fazer cirurgia, mas quando foi chegando no final da faculdade que você tem que decidir ali, aí eu comecei a ver um pouco sobre a questão de perícia. Meu pai já atua na área, né? Ele tem uma empresa que atua na área de meio ambiente e trabalho, medicina ocupacional, tá desde 1988, então já tinha essa bagagem em casa, mas eu queria fazer cirurgia. Mas quando chegou no final, que teve que decidir ali, eu acabei optando por seguir os passos, né, e ir para a empresa do meu pai. E aí eu fiz a formação, fiz medicina do trabalho, né, fiz a parte de medicina legal e perícia médica, fiz uma pós-graduação, sou especialista em medicina do trabalho e medicina legal e perícia médica. Mas eu via que, acho que é um problema que muitos advogados têm de conversar com os peritos, né? De conversar com a parte médica. Uhum. E aí eu via que tinha um ruído aí nessa comunicação, né? Eu falava uma coisa, às vezes o advogado entende outra, e eu não entendia qual era a necessidade do advogado, para que ele precisa daquilo, por quê. Então eu falei assim, olha, eu preciso aprofundar e entender a cabeça do advogado, que eu acho que eu vou prestar um serviço melhor. E aí por isso que eu resolvi fazer direito. Prestei a prova da OAB, passei, mas o intuito nunca foi o exercício da advocacia em si. Seria mais uma complementação da formação para poder, porque como a gente presta muito serviço para advogados, né? Então eu queria entender o que é a necessidade do advogado. Cara, que legal, que fantástico. Na verdade, você se tornou um médico muito melhor. Sim, com certeza. Porque realmente é isso, existe muito esse ruído, né, entre médico e advogado. O advogado tá falando, o médico ele tá errando aqui, ele tá sendo injusto. Isso. E aí o médico fala, que advogado burro, não sabe fazer o processo. E cara, é difícil, na verdade, realmente, como você falou, acho que o termo correto é ruído. Por que você acha que isso acontece, assim? Eu acho que vem da formação, tá? A gente tem um problema assim, são duas ciências diferentes, que elas vão se tocar e vão se misturar quando a gente está falando de uma perícia médica, né? Falando especificamente da perícia médica. O médico, dentro de um processo judicial ou na via administrativa, ele está prestando um serviço
para o jurisdicionado ou para o segurado que busca a Previdência Social, é uma prestação de serviço, né? Eu estou prestando um serviço para esclarecer aquele fato médico que vai ter uma consequência jurídica. Que é o que eu sempre falo, se o advogado soubesse medicina, não precisaria do perito. Só existe o perito porque o advogado não consegue compreender o que está acontecendo ali do ponto de vista médico com aquele indivíduo. Então, como são ciências que elas vão ter que conversar, mas elas são totalmente diferentes, né? A gente está falando de uma ciência da área de humanas com uma ciência biológica, e às vezes o advogado ele tem aquela ideia de que precisa de uma coisa mais objetiva, e às vezes a medicina ela é uma ciência que vai tudo, a gente vai falar assim, depende, né? Então, eu vejo muito isso, eu vejo isso no dia a dia, né? O advogado manda assim, eu tô com um caso, o indivíduo tem hérnia de disco, ele pode se aposentar por invalidez? Então, você fala assim, depende de uma série de fatores. Então, eu tô com uma ciência biológica que a evolução dela é muito rápida, né? Então, a gente viu isso agora, acabou de passar por isso na pandemia de Covid-19, né? Então, é aquela história, no começo, todo mundo fica em casa, não, pode sair, usa máscara, e depois máscara não serve, a máscara é só para... No começo da pandemia, eu lembro muito bem, falava assim, só usa máscara quem tá doente. Aí depois, não, agora todo mundo usa máscara. Aí agora sai, será que máscara tem tanta efetividade? Então, assim, é uma ciência, por quê? Porque são evidências científicas, vão sendo feitos estudos científicos e vão mostrando ali o que está acontecendo e como que funciona. E às vezes o advogado meio que patina nessa parte, porque foge à área do conhecimento dele, ele não tem nenhuma formação. E uma das coisas que eu acho que mais se peca é a formação em medicina legal e perícia médica dentro das faculdades de direito. Esse acho que é um grande problema que a gente enfrenta, e também isso na faculdade de medicina. E eu posso dizer assim, como eu disse, eu fiz a formação toda pensando em fazer cirurgia e decidi para a área de medicina legal e perícia médica. A medicina legal dentro da faculdade de medicina e da faculdade de direito, ela é voltada totalmente para a parte penal. Se você pensar, não sei se você teve aula, nem muitas faculdades nem tinham, né? Até hoje, algumas faculdades não têm medicina legal, é muito para a área penal. Então, tanatologia, traumatologia, como causa mortes, foi por asfixia, afogamento, aconteceu isso. E a gente sabe que a perícia médica ela se aplica a todas as áreas do direito. E aí não dá essa visão para quem está se formando advogado de como que funciona tudo isso. E o advogado vai enfrentar isso no seu dia a dia. Aí chega o primeiro processo, aí o juiz fala assim, determina a realização de perícia médica. Aí o advogado tem que fazer a quesitação. Ele fala, mas o que é quesito? Como que eu pergunto? Como que eu faço? Aí vai, eu quero acompanhar a perícia, não quero acompanhar a perícia. Aí vem o laudo pericial. Aí o médico escreveu lá no laudo e você fala, mas o que está escrito aqui? Eu não entendi. Que conclusão que é essa? O que isso importa? Será que eu tenho que desconstituir todo esse laudo? Será que tem alguma coisa aqui que me é favorável, que não é? Eu leio só a conclusão. Então, isso gera esse ruído de comunicação. Eu acho que vem muito da formação e acho que vem muito também de se entender qual é o papel de cada um. Acho que esse é um grande problema e a gente, como médico e atuando em perícia, eu acho que também o perito tem que fazer uma meia-culpa em relação a isso. Muitas vezes, infelizmente, o Poder Judiciário ele delega para o perito a decisão do processo. Né? A gente sabe, e é muito comum isso, principalmente no direito previdenciário. Em outras áreas talvez um pouco menos, mas no direito previdenciário muito, que a gente ouve o advogado falar assim, se eu perder a perícia, eu perdi o processo. E a gente sabe que não deveria ser assim, porque o perito não deveria ser o julgador. Né? A gente está falando de uma prova técnica, a gente tem outras provas envolvidas e outras questões a serem analisadas. Então, isso gera esse ruído. E aí, muitas vezes, o perito ele acaba por se delegar para ele esse poder todo, ele acaba também achando que tem esse poder todo. E aí ele começa, inclusive, a se meter em coisa que não é problema dele. E ele começa a julgar o processo. Ele começa a dizer assim, quem tem direito ao quê? E eu sempre falo que eu dou aula para médicos, né, para fazer perícia, eu falo, o perito ele não julga nada, eu não entro na parte do direito. A perícia médica ela trata de fatos, né? Então eu não vou entrar em dizer assim, eu não vou chegar à minha conclusão do lado e falar assim, ele tem direito ao benefício. Eu tenho um fato médico, que a discussão no processo é incapacidade laborativa, então eu vou avaliar se tem incapacidade laborativa do ponto de vista médico. Agora, o juiz ele pode concluir que eu disse que não tem do ponto de vista médico, mas o juiz entender, por exemplo, no direito previdenciário, que tem do ponto de vista social. Perfeito.
E a avaliação tem que ser feita pelo Poder Judiciário, não pelo perito. Então, acho que essas questões acabam gerando esse conflito e muitas vezes eu dou bastante aula para advogado, o advogado acaba vendo o perito como um inimigo. Eu acho que não tem que ser assim. Porque acho que no final todo mundo tem um objetivo só, que é a justiça. Então, a gente tem que sentar, acho que essa que é a grande questão, sentar, conversar, cada um entender o lado do outro, né? Acho que o diálogo é muito importante nisso, cada um entender qual é a função de cada um no processo. Por exemplo, eu como perito não posso ficar nervoso porque um advogado contestou o meu laudo pericial. Eu sempre falo para os peritos, quando a gente faz cursos, e falo assim, se você não gosta de ser questionado, não vá fazer perícia. Não é a profissão para você. Porque a única certeza que eu tenho quando eu entrego o meu laudo pericial é que alguém vai discordar do que eu escrevi. São duas partes que estão litigando. O meu laudo vai agradar uma parte e desagradar a outra. Isso é natural. Se eu fiz um laudo que agradou todo mundo, alguma coisa está errada. Né? Porque é impossível ter. São dois interesses conflituosos ali no... E aí, você vai me questionar. A parte que se sentiu prejudicada vai me questionar. Isso é natural. Eu não posso entender isso como o advogado está tentando, está me desqualificando como profissional, que muitas pessoas levam isso para o lado pessoal mesmo. E a gente sempre fala, quando a gente ataca o trabalho, o laudo, não o profissional em si, né? Então, acho que são esses entendimentos que são importantes para que isso flua de uma forma mais adequada. Pô, muito legal, cara, muito legal. Você foi falando e eu fui lembrando de toda a história de surgimento do Prevcast, né? Já nos bastidores eu adiantava para você aqui que o Prevcast ele surge de um papo que eu tinha com o médico perito, que é o Jonas Borracini. Até para o pessoal entender, cara, e realmente eu acho que é muito isso, né? A gente era preocupado com esse ruído, essa dificuldade de comunicação ou de compreensão entre o papel do advogado e o papel do perito médico. Aí eu comecei a fazer no meu Instagram algumas lives. Tem um monte lá ainda que eu fiz com o Jonas. Fiz com o Jonas, com o Elcio e com o Richard, mas muitas com o Jonas. E, cara, era um bate-papo muito legal. A gente trazia alguns advogados, né? E aí o pessoal também comentava e tal. E o Jonas muito corajoso, né? Porque isso é louco, né? Pô, como é que você abre pra bater um papo e você tem que ser corajoso? É porque realmente tem gente que não tem noção. E muitos médicos têm receio de entrar nesse meio dos advogados, né? Acho que vai ser apedrejado. Exato. E, pô, o Jonas foi lá, veio e tal, a gente bateu muito papo, falamos muito, trouxemos muita reflexão, muito conteúdo, eu trazia casos práticos pra poder a gente... Então vamos olhar esse laudo aqui, vamos olhar isso daqui e tal. O Jonas olhava e dava a opinião dele. E aí depois surge o Prevcast. Eu falei, cara, vamos fazer um podcast, porque aí a gente começa a trazer gente ali, vamos conversar. Aí tem um advogado e um médico aqui falando com o advogado ou o médico do outro lado. E a gente mostra que a gente começa a quebrar um pouco dessa ideia de que a gente não precisa ser distante. Sim, não. Pelo contrário. O ideal é que seja todo mundo junto. Isso seria o melhor dos mundos. Claro. Então o Prevcast ele surge muito, muito nessa ideia. E aí, cara, eu acho que assim, ó, eu tava pensando aqui, será que nas faculdades, não sei se você falou, já tá dando aula, né? Não tem, nas faculdades não, mas nos cursos de pós-graduação, não seria interessante aulas de medicina legal com foco em direito previdenciário? Já tem isso? Já tem. A maioria eu dou aula em algumas pós-graduações e a gente dá aula com esse enfoque, de aula de perícia mesmo. É o que eu sempre falo, né? Às vezes alguns médicos vêm e falam assim, você está ensinando o advogado a fazer perícia? Não, eu estou ensinando o advogado a entender a perícia, é diferente. Eu preciso ensinar para ele como que funciona uma perícia, como que é, o que é um quesito, o que é uma manifestação sobre laudo, o que é obrigatório o perito colocar no laudo, que isso é importante para o advogado, ele precisa saber se quem está prestando o serviço, porque qual que é um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje, né? É a questão de pagamento de honorários para os peritos. Então, como não há um pagamento de forma adequada, muitas vezes com atraso, valor baixo, você não vai atrair, isso é natural em qualquer área, você não vai atrair os profissionais mais qualificados, né? Então tem muita gente, parece brincadeira isso, que ele começa fazendo perícia judicial e depois vai fazer assistência técnica. Esse é um caminho meio que a gente vê no dia a dia, natural. Por quê? Porque eu não tenho nome no mercado. Vamos dizer que eu não tenho nenhum nome, não conheço ninguém, não conheço advogado, não conheço nada. Como que eu vou me apresentar para esse assistente técnico? Como que o advogado vai confiar em mim? E eu tenho falta de peritos. Então é muito mais fácil eu fazer um cadastro no tribunal e começar a atuar como perito judicial e depois eu migrar para fazer assistência técnica. Até porque a assistência técnica ela é mais rentável do que eu fazer a judicial, em muitos casos. Né? É claro que isso depende de volume e tal, mas em regra é isso. O que se paga por uma perícia judicial é muito menos do que o que se paga por uma assistência técnica.
Então é um caminho meio que natural. E para mim deveria ser o contrário. Os mais qualificados, os melhores deveriam estar fazendo só perícia judicial. Porque Vai ter reflexão. Porque a perícia judicial é o que o juiz vai utilizar ali como prova para decidir o processo. A gente está falando da ordem social. Exato. Então, assim, são questões que, às vezes, a gente faz essas reflexões. Fala assim, será que esse é um caminho? Então, o que acontece muito é o cara que está começando, ele vai fazer a perícia judicial. Então, o advogado ele é um fiscal importante sobre isso, para que ele possa ver, será que esse perito está fazendo o laudo de forma adequada? Será que o perito está respondendo os quesitos, que é uma briga que existe, né, no bom sentido, mas uma reclamação muito constante dos advogados, os peritos não respondem meus quesitos, coloca tudo vídeo laudo, quesito prejudicado e tal. E tudo isso só vai se resolver se a gente conseguir agregar e conversar. Porque o que é a grande questão, eu acho? Muitas vezes, assim, o advogado, a gente tem que ver os dois lados, né? O advogado, muitas vezes, faz quesitos que não são pertinentes ou quesitos em demasia, que não servem para nada. Não é quantidade, né? E aí o perito vai lá e fala assim, também não vou responder porque o cara fez 50 quesitos, e aí fica nessa rixa e, não vai entrar aqui, não vai? Eu acho que não. Acho que o ideal é você reunir todo mundo, e acho que os eventos que são feitos, a pós-graduação, como você colocou, elas são muito importantes para isso, para que a gente possa dialogar, sentar à mesa e ver qual é a necessidade de cada um, quais são os problemas que cada um enfrenta no dia a dia, porque acho que no final o que a gente quer é prestar. O médico não quer ficar respondendo 10 impugnações. E o advogado também não quer que o processo dele fique parado durante 2, 3 anos só esperando as respostas do perital. Então acho que é muito disso. A gente tem condições de fazer isso, né? Acho que é uma questão só de acertar as arestas, né? Entender realmente o que acontece. Boa, vou já te fazer então uma pergunta polêmica aqui para a gente subir o nível aqui de interação da galera. Comenta aqui depois o que vocês acham sobre isso, porque é um assunto polêmico. O que você acha, cara, do advogado entrar no ato pericial? Esse, como você disse, você até me arrumar aqui na cadeira, um tema meio polêmico, né? Vocês ficam, eu já não medir esforços aqui, hein? Então, mas assim, eu falo isso em aulas e tal. Eu acho assim, o que deve ser discutido, inclusive num dos meus livros eu escrevo sobre esse tema, tá? A participação do advogado durante o ato pericial. Eu fiz um mestrado em sigilo médico e em perícia médica, foi específico nessa área e tem a ver com isso. Eu entendo o seguinte, vamos dizer assim, a desculpa, a justificativa que se utiliza para o advogado não participar da perícia é a questão do sigilo médico. Não existe isso. Essa justificativa não se sustenta. Tá? O sigilo é do indivíduo. Se o indivíduo abre mão do sigilo, não tem sigilo. Se você chegar agora e falar assim... Uma prerrogativa. O direito é seu, é sua autonomia. Tá? É igual a mesma coisa da LGPD. Você tem direito a ter acesso às suas informações e tem direito a dar o acesso às suas informações. É a mesma coisa no sigilo médico, né? Eu até brinco, falo que para médico a LGPD não foi tão assim, porque a gente já lida com isso no nosso dia a dia, né? Com esses dados sensíveis. Então, se você está com o seu médico aqui do lado e você vira para ele e fala assim, eu autorizo o senhor a falar sobre a minha doença e gravar e colocar no YouTube. Não tem problema nenhum. Nenhum. Você está dando autorização para ele. A gente pode até achar, será que esse cara tá meio louco, né? Por que ele vai querer que fale no... Mas é um direito seu, tá? Então, o sigilo não impede do advogado acompanhar a perícia. Não pode ser essa a justificativa. O que a gente tem que discutir é se a presença do advogado durante o ato pericial influencia ou não no método pericial. É diferente. Não é a questão do sigilo em si, tá? É a questão da metodologia pericial. E aí eu sempre dou o exemplo para os advogados, quando a gente fala sobre isso em aula, e eu acho que é interessante. Vamos imaginar que você vai fazer uma perícia e o seu advogado está do seu lado. E aí eu sou um médico, te faço uma pergunta, e toda pergunta que você vai responder, você olha para o seu advogado antes de me responder. Qual é a impressão que o perito fica em relação a isso? Que é como se você estivesse pedindo autorização para ele para me responder, ou que vocês combinaram alguma coisa a ser falada. Entendeu? Então, assim, o que a gente vê é que pode ter essa influência na metodologia. Um terceiro que não está... subjetividade ali. Exatamente. E que pode influenciar. Imagina se eu te faço uma pergunta e ele responde por você. Vamos pensar numa doença mental. E eu estou querendo avaliar se você tem uma alteração da sua memória.
e eu te faço uma pergunta e antes de você responder, o advogado responde em seu lugar. Você alterou o meu método pericial, porque você influenciou no que a gente está discutindo, no que eu estou avaliando. Entendeu? Então, assim, isso eu estou falando de 2 exemplos, mas é uma série de questões, então acho que a discussão tem que ser se a presença do advogado influencia ou não no método pericial, na metodologia de realização da perícia, tá? Mas eu entendo também que o Poder Judiciário deveria definir isso. Ele não pode delegar isso a ser discutido pelo perito e o advogado no momento da perícia, que é o que a gente vê na prática. O advogado vai lá, chega e fala assim, eu quero participar. E aí o perito fala, não, você não vai participar. Ou vou deixar... Eu entendo que isso deveria ser resolvido pelo Poder Judiciário, seja através de uma resolução do CNJ, ou caso a caso, o advogado... E é o que eu dou de orientação para os advogados. Os advogados que estão nos assistindo aqui, eu falo para eles, você quer participar? Ok. Então peça para que fique consignado na ata de audiência ou no despacho de nomeação do perito que está permitido o acompanhamento do advogado. Porque, hora que eu, como perito, recebi essa nomeação, se eu entendo que eu não quero aquilo, eu vou pedir destituição e não vou atuar naquele caso. Ou eu vou atuar já sabendo que o advogado está autorizado a acompanhar o ato pericial, tá? Então, eu acho que o que eu sempre falo para os advogados é isso. Então, faz isso previamente com a determinação de quem manda no processo. Não para virar uma discussão na porta do consultório do perito. Porque a gente tem que sempre lembrar que o perito ele é humano também, como todos nós. E por mais que nós tentamos ser imparciais, se já cria uma animosidade naquele momento, vai acabar alterando talvez a forma como o perito vê a perícia. Não é para alterar, mas é impossível separar isso. Se eu chego para um cara e o cara já chega pé na porta, eu nem fiz nada, eu fui lá e chamei ele já tá brigando, já tá... Você vai ver aquilo com outros olhos, talvez. Já cria aquela antipatia antes de começar o ato pericial, e eu acho que isso nem sempre é muito interessante do ponto de vista da efetividade, né? Do ponto de vista prático. Então, acho que dá pra gente resolver isso de outra forma, que seria num momento antes. Então, assim, hoje na Justiça do Trabalho, a maior parte dos juízes, eles não autorizam acompanhamento, pelo menos aqui em São Paulo a gente vê muito isso, né? Os peritos aqui em São Paulo, e esse é um outro dado interessante até, né? Quem está assistindo a gente deve ser do Brasil todo, tem estados do Brasil que é prática já o advogado acompanhar o periciando no momento da perícia, tá? E tem outros locais que não. É muito interessante isso, até eu fiz muito tempo assistência técnica para uma determinada empresa que ela tinha filiais no Brasil inteiro. A gente ainda faz para algumas empresas, mas nesse momento essa empresa realmente era no Brasil inteiro. E se acompanhava uma perícia no Rio Grande do Sul, a prática é a mesma justiça, a Justiça do Trabalho. A prática é de um jeito. Aí você vai para Manaus, muda os procedimentos. E o código é um só, né? Mas você vê que no dia a dia, às vezes tem algumas coisas que são meio peculiares de cada região. Aqui em São Paulo, eu já acho que nem os próprios advogados estão dispostos a irem acompanhar as perícias. A gente vê pouco advogado tentando participar de ato pericial aqui na cidade de São Paulo. Talvez até por uma peculiaridade de deslocamento. Se acompanhar uma perícia, de repente vai perder o dia todo para fazer o acompanhamento. O advogado, às vezes, não tem outros afazeres e tal. O que a gente, às vezes, não vê no interior. De repente, uma cidade menor, a gente vê mais essa tentativa do advogado acompanhar. Tá? Até recente, há poucos dias, saiu uma decisão de uma vara do trabalho aqui no interior de São Paulo que está escrito na ata. Os advogados das partes estão autorizados a acompanharem o ato pericial. Então, assim, acho que varia muito mais... O Poder Judiciário ele precisa ser mais protagonista em relação a isso. Não pode deixar para que o perito e os advogados se degladiem na porta do consultório, que eu acho que isso não é o ideal. E aí tem uma outra questão, eu acho que até, acho que talvez o maior problema dessa questão do advogado comparecer, ainda que se discuta a ideia da prerrogativa do advogado, né, e do próprio cliente de poder deixar ou não abrir mão do seu sigilo. Claro. Eu acho que o grande problema é a predisposição que existe para o conflito nessas situações, né? Existe já, o advogado muitas vezes não vai apenas para garantir ali direito. Não, só para ver se está fazendo, né? Mas e aí o ver se está fazendo é algo que ele nem sabe como que na verdade é feito. E aí ele vai questionar coisas que não deveria questionar. E ele acaba, é natural que o advogado acabe se intrometendo na perícia. Por quê?
Porque, querendo ou não, em algum momento o cliente vai falar alguma coisa que talvez não era o ideal. Então, alguma informação que dê... E o papel do advogado é tentar passar esse sabão. Exato, faz parte, né? É aquela história que eu falo, né? Igual a testemunha. Não é que você não orientou a testemunha do que ela vai falar, mas você já escutou o que ela tem a dizer para você saber se isso vai levar ela no processo ou não. Isso é natural. Então, assim, é muito comum isso. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou analisando uma doença mental. E aí você está fazendo a perícia, aí você pergunta pro cara, alguém na sua família tem doença mental? Aí o advogado já fala, não tem ninguém na família dele que tem doença mental. Porque é uma coisa meio natural do advogado, tá defendendo o interesse dele. E o cara fala, não, na verdade eu tenho um primo, ou minha irmã ficou internada por causa de doença mental. Então, assim, eu acho que é justamente isso. O advogado ele vai tentar fazer com que a perícia vire uma audiência, né? E não é isso, a perícia não é para isso, né? O perito médico, quando ele está fazendo a perícia, a gente fala para eles, quando eu vou fazer meu laudo pericial, eu tenho que consignar todas as informações que eu obtive durante o ato pericial, seja ela favorável a quem seja, porque para mim não interessa a quem aquela informação é favorável. Eu estou ali em busca da verdade. Essa que é a grande realidade, né? Eu falo que a perícia, o ideal seria eu tentar chegar nessa verdade real, mas a gente nunca alcança essa verdade real. A gente tenta chegar o mais próximo dela, né? Então, a perícia é isso. Então, não importa para mim se a informação é favorável a A ou a B, eu não tenho que fazer esse julgamento como perito. A informação foi me passada, é um fato, está comprovado, eu tenho que colocar no laudo pericial. E, às vezes, isso é que pode gerar o conflito com o advogado no momento do ato pericial. Show de bola, show de bola. Vou te perguntar uma outra coisa aqui, é um aspecto um pouco técnico, mas é interessante para o advogado entender e até trabalhar isso estrategicamente nos seus escritórios, para aumentar resultados, né? Eu digo, não é nem só aumentar resultados. Eu, por exemplo, durante um tempo, né, tinha, 10 auxílio-doença, 8 eram negados. Não sabia fazer os auxílio-doença e tinha um baita de um custo operacional. Sim. Foi na época que a gente conheceu o pessoal lá do Instituto Periciário, a gente aprendeu muito sobre isso na época do Jonas e tal, e mudou completamente o jogo. A gente entendeu muito mais como funciona a questão de incapacidade. Queria perguntar para você, para a gente compartilhar com o pessoal, o seguinte, certa vez o Jonas falou para mim sobre a questão do nexo de causalidade, que é uma coisa muito interessante e também complexa. Digo que você falou da questão do histórico familiar na doença psiquiátrica, e ficou claro naquela ocasião, ou pelo menos subentendido pelo que o Jonas disse, de que não existe um critério tão objetivo para você falar é nexo. Embora a medicina ou a perícia ela tenta muito se basear em elementos objetivos, sempre. Ele falou de que tem um critério, acho que de Simonin, estudo de Simonin, alguma coisa assim, em que ele vai avaliar vários fatores externos, e se nenhum desses fatores disser que aí você fala, realmente só sobra o trabalho como condição. É dessa forma? O que acontece é assim, o que a gente tenta fazer na perícia, e acho que esse é um grande desafio para o perito. Eu tenho que tentar ser o mais objetivo possível, como você colocou, porque a perícia não é minha opinião pessoal. Eu posso ter a minha opinião pessoal, mas isso não vai colocar no laudo pericial. Não posso chegar para você e falar assim, a sua doença tem relação com o trabalho porque eu acho que ela tem. Não existe isso. Então, existem métodos técnicos de você fazer esta análise, tá? Os critérios de Simonin é um deles, né? Para quem está assistindo a gente, se escreve Simonin, né? É um nome em francês. Tem um outro critério que se utiliza, que é os critérios de Bradford Hill, os outros dois autores, né? Você pode utilizar também. Existe um que foi publicado no manual do Ministério da Saúde também, bem interessante, que você pode utilizar. Existem vários critérios. Eu sempre falo, não tem critério certo ou errado, tá? O ruim é não ter critério nenhum. Porque o próprio Código de Processo Civil, ele exige que tenha critério. Se você lê o artigo 473 do CPC, que fala do conteúdo do laudo pericial, o inciso 3º, se eu não estou enganado, ele fala que o laudo pericial deverá conter a sua metodologia. Por quê? Porque eu estou falando de uma prova técnico-científica. Quando eu trago essa conotação de ciência, a ciência tem uma metodologia. Quando eu faço um artigo científico, ou faço um artigo para publicação para minha pós-graduação, ou no mestrado, doutorado, um dos itens obrigatórios de qualquer artigo científico ou conteúdo científico é o método. Eu preciso ter método, porque eu preciso mostrar para quem está lendo o documento que eu fiz como ele chegou àquela conclusão. A conclusão que eu estou chegando, ela veio da onde? Eu tirei da minha cabeça ou não?
eu fiz uma análise baseada em ciência, e aí eu cheguei àquela conclusão. E o laudo pericial tem que ter isso. E quando a gente está tratando de nexo causal, a gente tem que pensar que muitas doenças elas têm uma etiologia multifatorial, que a gente chama. O que é isso? Não é um fator só que causa a doença. Vou dar um exemplo para você. O indivíduo está intoxicado com chumbo. Então ele tem uma intoxicação por chumbo. O Vilar está com o efeito do chumbo no organismo dele. Ele trabalha com chumbo. Aonde ele se intoxicou? Ele trabalha. Ele trabalha com chumbo, está intoxicado por chumbo. Existe o que a gente chama de uma especificidade nisso. Porque a intoxicação por chumbo é causada por chumbo. Agora, o indivíduo tem uma lesão de ombro. Eu vou ter que analisar. Será que isso foi no trabalho? Será que isso foi no final de semana? Será que à noite ele está fazendo bico? Será que ele caiu? Então, eu tenho muitas outras variáveis que podem estar envolvidas. Ele trabalhou em que época? Isso é uma questão importante, a gente chama de nexo temporal. Quando ele trabalhou? A lesão, ela ocorreu quando ele estava trabalhando? Porque uma lesão de ombro, vamos dizer que você trabalhou quando você tinha 18 anos, você nunca sentiu nada no ombro. Trabalhou lá 2 anos num trabalho. Aí depois está com 50 anos, aparece uma lesão no seu ombro, foi causada por aquele trabalho que você fez quando você tinha 18? Não tem. E aí a gente tem o que a medicina é muito importante para nós médicos, que é isso que eu sempre coloco para os advogados, que a gente chama de história natural da doença. O que é história natural da doença? É o que eu tenho de conhecimento científico sobre a evolução daquela doença, o que acontece com aquela doença, o que é esperado. E como a medicina não é uma ciência exata, eu tenho variáveis. Só que na perícia eu vou ter que trabalhar com o que existe de evidências científicas. Então, por exemplo, é muito comum um advogado, a gente dá aula, e aí no intervalo das aulas sempre vem alguém com um processo, né? Ele fala assim, doutor, tô com um caso aqui, vai ter uma perícia, o senhor pode dar uma olhada para mim? E a gente fala, não posso falar da consultoria aqui para você, mas tá bom, o que é? Aí, é um caso que eu tô com fibromialgia, e eu tô alegando que a fibromialgia tem relação com o trabalho. Aí eu já falo, olha, cientificamente não há comprovação hoje de que a fibromialgia é causada pelo trabalho. Que existe algum fator no ambiente de trabalho que é capaz de causar fibromialgia. Mas é o conhecimento atual. Pode ser que daqui a 10 anos se descubra que a fibromialgia tem relação com o ar-condicionado. Não sei. Mas o conhecimento atual não permite eu dizer isso. Então, por mais que eu, médico, pessoa física, possa entender que a fibromialgia tem relação com algum fator de risco no ambiente de trabalho, sei lá, com estresse, eu não posso colocar isso no papel. Porque quando eu for fazer esses critérios de Simonin ou outro critério, eu vou ter que ver lá qual que é um dos critérios, a plausibilidade biológica. Existe reconhecimento pela literatura médica de que essa doença é causada por esse fator de risco? E não tem. Então aí eu já encerro e não posso concluir que aquela doença foi causada pelo trabalho. O que eu sempre digo para os advogados, e eu acho que isso é importante, você tem que, vamos dizer assim, adotar algum critério, você médico, perito, eu vou ter que adotar algum critério, é muito melhor isso do que eu deixar na opinião do perito, porque a opinião do perito é caro coroa. Aí você vai ter um perito que ele vai ser mais pro lado social e vai dizer que tudo tem relação com o trabalho, você vai ter um que não é pro lado, é aquilo que eu falo, um mais empresa, um mais trabalhador. Aí um vai falar que nada tem relação e o outro vai falar que tudo tem relação. Não, o que nós esperamos é uma avaliação técnica, sem amores, né? Avaliando realmente o que está acontecendo ali. Então, mas é realmente muito difícil, não é fácil. Em alguns casos é mais tranquilo, você já vê rapidamente ali que aquela doença não tem relação com o trabalho. Tem alguns até que você pergunta assim, nossa, por que o juiz mandou fazer a perícia? Porque é uma coisa tão óbvia assim, até um homem médio consegue ver que aquilo não tem relação com o trabalho, mas ele é obrigado, se foi requisitado pela parte, até para que não haja um cerceamento de defesa e tal. Mas outros casos realmente você fica muito na dúvida. E doença mental, como você colocou, é uma das mais complicadas. Porque você pega todo aquele histórico, né? E aí você tem lá, o cara teve uma infância muitas vezes difícil, muitos tiveram abuso, é muito comum se pegar pessoas que foi abusado na infância, né? Pais separados, aí um tio abusa. A gente vê isso nas perícias, o pessoal comenta, né? Teve um abuso na infância, aí começou a idade adulta, casou, separou, tá com problema financeiro porque tem 3 filhos, aí o cara tem que pagar pensão, tem que fazer não sei o quê, né? E aí ele fala, não, mas eu sofri um assédio moral no trabalho e a doença tem relação com esse assédio moral.
e eu tenho todo esse contexto de antecedentes pessoais, familiares, mas eu vou ter que avaliar a relação em relação ao assédio moral. Isso nem sempre é muito fácil, tá? É bem complicado. Principalmente porque, e esse é um ponto que eu sempre bato, e é um ponto que tem que ser discutido, e aí essa história de aproximar, que a gente está conversando de medicina e direito, assédio moral não é uma questão médica. As pessoas acham que assédio moral não é uma questão médica. A definição de assédio moral, quem define se é assédio moral ou não é a medicina, é o direito. Qual é o limite do poder diretivo da empresa em relação ao trabalhador? Até o quanto que você pode, que aquilo passa do ponto e se torna um assédio ou não se torna um assédio. Isso não é uma questão médica. Quando eu estou na faculdade de medicina, eu não estudo sobre fisiopatologia do assédio moral, tratamento do assédio moral, diagnóstico do assédio moral. Não existe isso, porque não é uma questão médica. O que o médico avalia, e aí é isso que o médico deve avaliar no seu laudo pericial, são as consequências de um assédio moral para o indivíduo. Mas a prova do assédio moral, ela deveria ser feita antes. O que acontece é que muitos desses casos são discutidos na Justiça do Trabalho e pela questão processual, o juiz só vai avaliar tudo na hora da sentença. Porque o correto seria primeiro definir, existe o assédio moral? Existe. Então agora vamos mandar para o médico perito avaliar... Exatamente o assédio moral também, né? Até onde foi essa agressão, né? Exatamente. E quando foi, isso é muito importante para o perito. Quando foi o assédio moral? Esse assédio moral foi em 2015, 2016, 2017, por quê? Por causa daquela questão que eu falei da temporalidade. Eu preciso saber quando que a doença começou. Para que eu possa fazer essa junção. Será que este assédio moral que ele sofreu em 2010 causou a doença dele? Quando que essa doença começou? Então, se fosse ser de uma forma mais, vamos dizer assim, mais correta, vamos chamar assim, deveria primeiro definir o assédio moral, depois ver as consequências do assédio moral. Pela sistemática hoje existente, não é assim. Se manda fazer a perícia e nem se definiu se teve ou não assédio moral. Esse é um ponto importante. E isso não vale só para a questão de assédio moral. Existe uma série de questões nos processos, que é o que a gente estava falando de delegar para o perito uma função que não é dele. Um processo recente, por exemplo, de periculosidade, que não tem nada a ver com isso, né? Periculosidade. O cara alegava que ele fazia uma determinada atividade. O horário de trabalho dele era das 8 da manhã às 17 horas. Essa atividade se iniciava das 18 e ia até às 20 horas. O que é a primeira coisa que teria que ter no processo? Prova da hora extra. Ele estava no local de trabalho naquele momento? O perito vai definir isso como? Porque o cartão de ponto dele, ele batia o cartão às 17 horas. Então, teoricamente, na hora da atividade que gerava o adicional de periculosidade, ele não estava no interior da empresa. Qual que seria o correto? Primeiro definir se ele estava ou não, instruir a jornada, para depois ver se aquilo era periculoso. Só que se inverte. Aí o que o perito tem que fazer? Ele tem que concluir, esta atividade é periculosa. Caso o juiz entenda que é o que a gente acaba fazendo na questão do assédio moral e doença mental. Eu tenho que deixar minha conclusão no condicional. Às vezes o advogado não entende isso. Aí quando a gente dá as aulas, é por isso do diálogo, aí o advogado fala, é verdade. Porque eu não posso julgar se teve assédio moral ou não. Então eu coloco, caso comprovado o assédio moral, existe a relação causal. Se não houver o fator de risco, não tem a relação causal. Porque eliminado, a gente fala que nexo causal é causa e efeito. Se eu eliminei a causa, esse efeito não é relacionado a essa causa. Não tem o efeito, né? E às vezes, e essa é uma confusão muito grande que a gente vê. As pessoas confundem muito fator de risco e relação causal. São coisas totalmente diferentes. Fator de risco é uma probabilidade, a gente vai dizer assim, é uma possibilidade. Então, por exemplo, você fuma e você tem fator de risco para ter uma doença cardíaca. Mas você pode ter uma doença cardíaca por outra causa, não necessariamente pelo fumo. Então, para eu estabelecer a relação causal é que entra as metodologias. E o fator de risco é uma parte, a identificação do fator de risco. Aí eu tenho que ver uma série de outras coisas. Intensidade, tempo de exposição. Então, eu fumei uma vez só. Quantos anos você fuma? Isso é importante. Ah, não, eu fumei quando eu era jovem durante 6 meses. Será que isso está influenciando na minha vida adulta ou não? Então, assim, uma série de coisas têm que ser avaliadas. Por isso que é muito fascinante. Essa é a parte, acho que, da perícia é uma das que eu mais gosto. Dessa discussão. Porque não é uma coisa tão óbvia e gera muita polêmica.
Muito interessante, mas essa parte de nexo de causalidade eu acho muito legal. Tive algumas surpresas que aprendi muito com essas surpresas. Teve uma, por exemplo, achei muito interessante, né? A mulher trabalhava com caixa de supermercado e tal, puxava acho que umas mercadorias. Lá, se não me engano, acho que era essa atividade. E aí ela tinha, acho que uma... Lesão no ombro. Na verdade, era aquela... Tendinopatia. Tendinopatia. Era uma dessas patias, assim, que é a inflamação, né? Isso. E o que eu aprendi nesse laudo, né? De que... E aí é complicado para o advogado ter que perguntar, por exemplo, sobre o ciclo menstrual de uma mulher que ele está atendendo. Sim. Mas é exatamente uma das coisas que o perito vai fazer, porque essa descompensação hormonal, isso pode gerar inflamações no tecido, claro, e não ter nenhuma relação com o trabalho. Então, assim, daí pra frente, todas as mulheres que me procuravam com algum tipo de inflamação, eu já tomava muito cuidado. Eu falava, eu tenho que fazer perguntas agora que não são necessariamente de direito, mas para entender se eu tenho um risco aqui para essa perícia. E é o que eu sempre comento também, uma coisa que o advogado fala assim, uma vez tendinite, sempre tendinite? Não. Tendinite é inflamação, como você colocou. Inflamação é igual você tem uma amidalite. Toda vez que na medicina termina com it, geralmente é inflamação. Amidalite, tendinite. Então, amidalite, você teve a inflamação, toma o anti-inflamatório, o antibiótico, se tiver uma infecção bacteriana, passou aquele período, o que acontece? Some. Uhum. Você não fica com a amidalite o resto da vida. Então, a pessoa teve uma tendinite. Aí, depois de 30 anos, ela tá com tendinite ainda? Não faz sentido. Isso fala até contra ser relacionado... Eu sempre falo para os advogados, às vezes isso fala até contra ser relacionado ao trabalho. Porque se eu tirei ela do fator de risco, a tendência da doença é melhorar. Se ela continua tendo, já na perícia eu vou falar, opa, será que tem alguma outra coisa aqui que está influenciando para que ela permaneça com isso, mesmo não estando mais no exercício daquele trabalho? Então são essas questões que é importante e o advogado precisa saber disso, porque faz a diferença. Essa é uma outra pergunta que eu faço também. Às vezes a pessoa fala assim, tô com uma inflamação. Quanto tempo saiu da empresa? Tem 1 ano, legal. E de lá para cá melhorou, piorou? Vem piorando. Aí eu falo, beleza, obrigado, não vou fazer... Não vai dar pra gente avançar porque não tem relação com o trabalho. Vamos pensar outras coisas aqui. Vamos fazer outra estratégia, mas essa não dá. A gente aprende no sofrimento. O pessoal de casa entender é que, como você falou, né? O fator de risco é o trabalho. A tendência é você tirou o trabalho, a pessoa... A não ser que haja uma lesão, por exemplo, o cara tá com rompimento do tendão. O tendão não vai voltar porque ela saiu do trabalho. Mas se for só uma inflamação, então pega lá o ultrassom, ressonância lá. Ela tem uma tendinite do tendão sem... rompimento, sem nada. A tendência, se eu tiro ela do fator de risco, é melhorar. Ainda mais se ela está fazendo tratamento. Aliás, muitas vezes se afasta ela do trabalho para melhorar. Né? Então, assim, são coisas que a gente precisa avaliar. E o advogado, como primeiro juiz da causa, tem que ver, porque às vezes você investe num processo que não vai valer a pena. Custo operacional. Exato. Neto, queria entender com você dentro dessa linha ainda, mas agora uma outra doença que eu não sei, que dizem que não é doença, que é o burnout. Então, quer dizer, tem gente que diz que não é doença e a causa dela é o próprio trabalho. Se eu afasto essa pessoa, ela não tem como voltar, porque se ela voltar, ela volta para aquilo que está gerando o problema. Exatamente. Como é que você interpreta isso e orienta o advogado? O que acontece, né? Até o burnout é uma questão bem interessante, como a gente vê, às vezes, a mídia divulgando as coisas e se falou assim, agora burnout é reconhecido como doença ocupacional. Saiu isso em todas as manchetes, todos os lugares. Sempre foi. Existia já no CID-10 um item que tratava da síndrome do esgotamento, que era justamente o burnout, tá? O que acontece que houve de mudança é que a síndrome do esgotamento, o médico poderia enquadrar em síndrome de esgotamento por outras coisas que também não o ocupacional, mas problemas familiares ou questões fora do ambiente de trabalho também poderiam entrar nessa categoria de síndrome do esgotamento. O CID-11, ele é muito claro ao dizer que burnout é relacionado ao trabalho. Então, houve uma mudança em relação a isso, mas não que agora foi reconhecido o burnout, sempre houve a possibilidade de enquadramento, a gente já via decisões da Justiça do Trabalho nesse sentido, inclusive. Tá? O burnout ele não é uma doença, não é uma síndrome, é uma condição relacionada ao trabalho, mas não é considerado uma doença. Tanto é que ele não está na parte de doenças mentais. Ele está em outro lugar do CID. Tá? Então ele não é uma doença. E agora, que se divulgou essa questão de o burnout agora foi reconhecido como doença ocupacional, eu sempre coloco que agora está mais difícil de caracterizar burnout do que era no passado. Por quê? Era muito comum
o psiquiatra, o médico que atende o indivíduo, poder categorizar o indivíduo com depressão e burnout. O CID não dizia que isso era impossível. No CID-11, o burnout virou o que nós chamamos de um diagnóstico de exclusão. O que significa ser um diagnóstico de exclusão? Afastar das doenças mentais é burnout. Então, se eu digo que o indivíduo tem depressão, eu não posso dizer que ele tem burnout. Se eu digo que ele tem ansiedade, ele não pode ter burnout. É um diagnóstico de exclusão. Isso faz com que seja mais difícil eu dizer que a pessoa tem burnout. Tá? Muitos autores consideram o burnout como uma condição pré-mórbida, vamos dizer assim, antes da doença. E aí poderia evoluir com um transtorno mental. Então, seria uma condição assim, é aquela história do copo. O copo está cheio, aí vem aquela gota e o copo transborda. Né? Então, muitos utilizam o burnout dizendo isso. É uma situação relacionada ao trabalho, tá? Tem muita relação, muitas vezes, com assédios ocorridos no ambiente de trabalho, e o burnout, né, é como se fosse queimar, né, por dentro, queimar, a síndrome do esgotamento. A pessoa se sente esgotada mesmo, acaba tendo um isolamento, ela não consegue exercer suas atividades, tem uma questão de você ter um problema vamos dizer assim, no trabalho de ele não conseguir produzir, né, um prejuízo da produtividade desse indivíduo, relacionado diretamente a questões do trabalho, tá? Mas ficou muito mais difícil a caracterização agora, tá? Se você pegar muitos laudos hoje na Justiça do Trabalho, você vai ver que o indivíduo tem 2 diagnósticos, os peritos estão colocando, isso aqui, se ele tem depressão, não pode ter burnout. Não quer dizer que a depressão não tenha relação com o trabalho, é outra avaliação que tem que ser feita, mas não é burnout, tá? E existe uma outra questão importante que a gente precisa comentar sobre essa questão da caracterização das doenças mentais relacionadas ao trabalho, e aí o burnout entrando como uma condição relacionada ao trabalho, que é o seguinte: existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução CFM 2323 de 2022, tá? Essa resolução, no artigo 2º, ela traz o que o médico tem que considerar para dizer que uma doença tem relação ou não com o trabalho. E ela traz uma série de tópicos ali. Então eu tenho que considerar a organização do trabalho, eu tenho que considerar o local de trabalho, eu tenho que considerar quais são os fatores de risco que esse trabalhador está exposto. E vem lá uma série de itens que o médico, para dizer que uma doença tem relação com o trabalho, ele tem que considerar esses tópicos, tá? E o parágrafo único desse artigo diz o seguinte: o médico assistente, quem que é o médico assistente? É o médico que cuida do indivíduo. É o psiquiatra, o ortopedista, o pneumologista. Para ele dizer que uma doença tem relação com o trabalho, ele tem que considerar o que está ali acima. Ele não pode se eximir. Então, o que eu quero dizer com isso? Como eu disse, vai depender das condições no ambiente de trabalho. Como que o médico psiquiatra vai avaliar o ambiente de trabalho da pessoa se ele não conhece a empresa? Ele pode achar que aquilo tem relação. Pode ser uma suspeita, mas ele não pode concluir que tem. Porque ele não conhece aquele meio ambiente de trabalho e não sabe os fatores de risco a que aquele trabalhador está exposto. Tá? Então, até eu tenho falado isso para muitos médicos que atuam como médico ortopedista, psiquiatra, estava falando para eles o seguinte: olha, o ideal é que ele faça um documento remetendo ao médico do trabalho da empresa para que o médico do trabalho avalie o nexo. Porque aí o médico do trabalho, sim, conhecendo o ambiente de trabalho, ele vai ter condições de verificar se aquela doença tem ou não relação com o trabalho. Isso vale para qualquer tipo de doença, tá? E aí sempre o advogado pergunta, mas não é toda empresa que tem médico do trabalho. Ok, a gente tem, dependendo do tamanho da empresa e do que ela faz, né, o grau de risco e o número de funcionários, a obrigação não dela ter um médico do trabalho contratado pela empresa. Mas toda empresa tem a obrigação de fazer o que nós chamamos de PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. E esse médico terceirizado, ele também tem a obrigação de verificar isso. Então, eu vou direcionar para o médico do trabalho, que não precisa ser empregado da empresa, ele pode ser de uma empresa terceira que presta serviço para essa empresa. Tá? Então, assim, todas essas questões, para mim, tornam mais difícil conseguir de cravar que aquele caso é um caso de burnout. Tá? É claro que pelas características, muitas vezes, fica muito claro que você está diante, até pelo tipo de profissão que a pessoa exerce. Porque
porque tem realmente algumas atividades que elas são mais propensas a esse tipo de condição, né? Mas a gente tem que desmistificar o que a gente viu na mídia de que agora ficou mais fácil de reconhecer burnout como doença ocupacional. Na verdade, não é uma doença e não ficou mais fácil. Para mim, ficou muito mais difícil, tá? Por ser um diagnóstico de exclusão. Tudo que é diagnóstico de exclusão é mais difícil, porque eu tenho que excluir tudo o resto para eu dizer que é aquilo. Então ficou bem mais complicado, na minha opinião. Legal, bacana, cara, bacana. Quero te pôr mais um assunto polêmico aqui. Vamos lá. Vamos lá, só polêmica aqui, ó. Mas esse também é bem interessante e como você falou de programas ambientais, Sim. Né, passa um pouco por isso. Na aposentadoria especial, a gente depende do PPP, Sim. que é fornecido pela empresa, com base nos programas ambientais. É um documento feito de maneira unilateral, né, pensando uma ideia de processo em que você tem contraditório. A empresa. Ele é feito pela empresa e a empresa tem, na medida em que tem um ambiente de trabalho mais propenso a gerar problemas de saúde para o trabalhor, ela naturalmente paga mais impostos. Em decorrência disso, ela vai... financiamento da aposentadoria especial. Ela vai querer diminuir muitas vezes, né? Não é um país onde todo mundo realmente faz tudo direitinho. Exato. E aí fica essa briga, cara. O advogado aqui está defendendo o trabalhador, que é uma aposentadoria especial, fala, isso não é um ambiente de trabalho. A empresa junta ali o programa ambiental e fala, cara, é isso daqui. Nos bastidores, Neto, não exatamente que você tenha passado, mas por você viver, conversar com muitos advogados, você acha que realmente há uma maquiada aí, cara, no ambiente de trabalho? Cara, a gente não pode falar que todo mundo, não vou dizer nem que todo mundo é desonesto, nem que todo mundo é honesto. Pode acontecer? Pode. O que nós temos hoje são mais mecanismos de fiscalização, principalmente o e-social. Eu acho que o e-social, para quem está nos assistindo nunca ouviu falar sobre e-social, quem advoga em direito previdenciário e direito do trabalho tem que ler sobre e-social. Né? Essa escrituração digital dessas informações, né, da obrigação tributária acessória, que é o e-social, hoje as empresas têm que fazer o e-social, não importa o tamanho da empresa, e ela vai mandar as informações sobre o meio ambiente de trabalho para o governo. Então eu entendo que a gente ainda tem pouco tempo de vigência, né, dessas informações, mas isso vai fazer com que a fiscalização seja mais efetiva. Até porque é interessante para o governo essa fiscalização mais efetiva por causa da questão do financiamento da aposentadoria especial. É a arrecadação. Né? E quem está à frente do e-social é a Receita Federal. E se tem uma coisa que funciona nesse país, é a Receita Federal. Né? A gente sabe muito bem disso. Então, foram eles que desenvolveram o programa, eles que fizeram tudo, e eles estão à frente desse projeto, que já tem alguns anos. Isso começou no governo Dilma, e foi sofrendo adiamentos e tal, e agora, efetivamente, nós estamos na última fase do e-social, com ele implementado dentro das empresas. E o PPP parou de ser físico e passou a ser eletrônico. E o trabalhador agora tem, como eu disse, ele também o poder de fiscalização, não só as empresas. Por quê? Porque o trabalhador hoje, através do meu INSS, ele consegue baixar o PPP eletrônico. Se ele olha no seu PPP eletrônico e vê lá, mas espera aí, eu estou submetido a ruído lá, o ruído é alto. E os caras colocaram aqui que o ruído é de tanto, daí a importância do advogado previdenciarista ou advogado trabalho nessa consultoria para o trabalhador também, né? Uhum. O trabalhador, às vezes, não tem essa, vamos dizer assim, essa... noção técnica do o que é ruído, o que é ruído baixo, o que é ruído alto, mas até a descrição da atividade, muitas vezes a descrição que vem no PPP não condiz com o que o cara fazia realmente. E no meu INSS ele vai ter acesso à descrição com ele trabalhando. Porque qual que é o grande problema do PPP no meu entendimento? O PPP ele deveria ser entregue no momento da demissão para o trabalhador. Nunca foi. Ninguém entrega. É muito difícil a empresa que... Tem algumas assim, eu vou falar. A maior parte das empresas não entrega, né? Quando que o trabalhador vai se preocupar com o PPP? Na hora da aposentadoria. Com uma idade mais avançada. Aí ele quer pegar o PPP de todas as empresas. Aí tem uma empresa que ele trabalhou na década de 90. Ele nem localiza onde está a empresa, não sabe nem onde está. A empresa não tem documento mais. Já trocou, foi vendida, fusão, e não sei, ou faliu, quebrou. E ele não tem a informação. Com o PPP eletrônico, ele vai conseguir ter acesso a isso durante o contrato de trabalho ainda. Então, acho que esse é um papel, inclusive os sindicatos deveriam estar atuando em relação a isso.
Porque aí o próprio trabalhador ele vai ser um fiscalizador. O que a gente tem que fazer uma ressalva, e é um grande problema que a gente tem, é o seguinte: o PPP ele vai trazer as informações da questão da aposentadoria especial. Só que hoje, como as empresas preenchem, elas não podem colocar riscos que não sejam ensejadores da aposentadoria especial. O que eu quero dizer com isso? Se a pessoa está submetida a um risco ergonômico no ambiente de trabalho, eu não consigo colocar essa informação no PPP. Porque não tem aposentadoria especial por risco ergonômico. A tabela que o governo nos dá para as empresas, ela é um rol ali taxativo. É aquilo. Eu não consigo colocar coisas além. Então, por exemplo, periculosidade, não tem onde você colocar que a pessoa está submetida a periculosidade no PPP eletrônico. Entendeu? Então, muitas vezes ele pode pegar o PPP e olhar e falar assim: mas eu estou submetido a umidade. Umidade não gera aposentadoria especial, então não tem lá para eu colocar que ele está submetido a umidade. Eu, empresa. Então pode ter essas divergências. Mas pelo menos para ele ver a descrição da atividade. Então o que eu entendo é o seguinte: como você tinha um tempo muito grande na obtenção do PPP e já se passaram muitos anos, e às vezes ele tem dificuldade em obter a informação, realmente muitos PPPs não retratam a realidade do ambiente de trabalho da época. Tá? O que hoje nós temos vendo muito na Justiça do Trabalho é ações de retificação de PPP. Muito. E tem tido um volume assim absurdo, tá? Eu tenho visto, inclusive com pedido de dano moral também, então isso é um custo a mais para as empresas, e esses são os argumentos que a gente leva para as empresas. Eu vou falar do lado da prestação. Assim, não vale a pena você omitir essa questão aqui, porque você fica passível de uma ação do trabalhador, você fica passível de uma fiscalização por parte da Receita Federal, né? E o grande calcanhar de Aquiles é o ruído. Por quê? Por causa da decisão do STF que ruído, o protetor auricular não é eficiente. Então, se o ruído está acima de 85 decibéis, é igual a aposentadoria especial. E é igual a contribuição. E aí que está a grande questão, né? Porque o EPI não é considerado eficaz para o ruído. Para todos os outros agentes, ele é considerado menos para o ruído. E às vezes eles vão lançar atenuado já também. Sim, às vezes lança no PPP atenuado. O que não é o correto. O correto é você lançar o ruído que existe no ambiente, porque o EPI não é considerado eficaz, segundo a decisão do STF, para a aposentadoria especial. E é aquela história, né? Como a gente vê, eu falo que o direito previdenciário e o direito do trabalho são direitos, são irmãos siameses, né? A gente está trabalhando dos mesmos fatos, do mesmo ambiente, da mesma relação, muitas vezes, né? Claro que tem o INSS quando a gente está falando de direito previdenciário, mas de tudo ali, insalubridade, o ruído não dá. E a aposentadoria especial dá. Então, assim, é louco, cara. É louco, cara. Então, como é que você explica isso pro cliente? Não explica, né? Porque você fala assim, não, o protetor auricular, pra você receber o adicional de insalubridade, tá valendo. Agora, pra esse aqui, não vale. Então, assim, é surreal, né? Que a gente tá tratando da mesma coisa. Né? É estranho. É muito estranho. E pro advogado é revoltante mesmo, né? A gente tenta argumentar, mas enfim, não tem jeito. Precisamos evoluir essa interpretação. Cara, muito legal, muito legal. Queria entender com você sobre sua visão de incapacidade com aspectos práticos para o advogado. Porque, veja, o advogado, ele realmente não conhece, não vai acontecer. Sim. Ele não conhece profundamente sobre incapacidade. E eu tive muita clareza quando eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre isso. E um pouquinho mais é realmente bem pouquinho, não chega nem perto do quanto vocês conhecem. Mas eu já sinto que eu me diferenciei muito compreendendo mais incapacidade. Como é que eu faço? E aí eu queria que você trouxesse, talvez, para o advogado um ou outro aspecto técnico que ele poderia utilizar no seu escritório. Nos meus, eu faço o seguinte: quando eu vou atender um cliente, né, e é uma situação de incapacidade, documentação para mim é secundária. Documentação para mim não é primária. Eu preciso primeiro entender o que incapacita a pessoa. Então, veja, por qual motivo você não consegue fazer a atividade que você se propõe a fazer. Ele vai dizer, eu preciso levantar o braço. Ninguém é melhor que ele para saber, né? Exato. Eu não quero laudo, porque isso vai me levar para uma visão errada. Eu acho que o perito muitas vezes segue esse caminho. Sim. E eu tento seguir esse caminho. Então ele vai falar, não, é para levantar o braço. Legal, é a atividade que exige realmente esse levantamento de braço, é uma atividade que exige isso. Legal. E aí eu tento entender mais esses aspectos e eu chamo isso de indícios de incapacidade. Porque eu não tenho como falar que realmente é uma incapacidade. Sim, mas é um indício. Eu dou um nome de indício porque eu falo, eu como advogado leio, tá? Agora eu vou ver a documentação, tem algo que sustenta o que ele está dizendo, vou fazer o processo. Exato. E aí se não tiver a documentação, eu vou falar, bom, entendi que você tem, documentação não está ajudando, o médico precisa de elementos objetivos, Claro. E se não tiver elemento objetivo, não vai passar, por mais que você tenha, então não vou.
Você acha que esse é um caminho adequado? Sim. E tem mais alguma outra sugestão em relação a isso? Eu acho que esse é o principal. Conversar com o cliente, entender o que está acontecendo. Porque você vai ter que colocar isso no papel. Então, eu vejo muito, assim, benefício por incapacidade que se baseia só na documentação médica, só em atestados, muitas vezes. O documento, todos os documentos médicos, o mais importante não é o atestado, é o prontuário médico. O que é o prontuário médico? Todo mundo já passou no médico alguma vez, é aquele lugar onde o médico anota o que aconteceu na consulta. Então tem lá a data, o horário que passou, quais foram as suas queixas, quais são as hipóteses diagnósticas que o médico fez ali diante das suas queixas, qual foi o exame físico que ele fez em você, como você estava do ponto de vista da sua saúde e qual é a conduta que ele tomou. Isso tudo vai estar no prontuário médico. Mas nem todos são anotados adequadamente, né? Não, tem esse não tem um problema, assim, acho que até vocês médicos... Escrevem pouco, infelizmente. Os médicos escrevem pouco, infelizmente. Mas eu consigo pelo menos ter uma ideia, porque qual que é o grande problema da perícia? Eu vou estar te avaliando hoje, tá? Então eu estou te avaliando hoje sobre coisas que aconteceram no passado. E eu preciso contar no processo o que aconteceu no passado, até os dias atuais, o que eu estou vendo hoje e o que pode acontecer no futuro. Esse é o grande desafio da perícia. O que o médico perito ele vai fazer? Eu vou te avaliar hoje e ver se o que eu estou vendo hoje é compatível com o que você está me contando. Porque eu sempre falo para o advogado o seguinte, se a petição inicial fosse suficiente, não precisava da perícia. O juiz pegaria... Então, se o relato do indivíduo no momento da perícia fosse suficiente, não precisava da perícia. Eu tô com dor desde 2018. Ok, é um relato. Eu, como perito, eu tenho que buscar elementos, como você disse, objetivo, que mostrem que você estava com dor em 2018. Como que eu vou fazer isso? Em 2018 ele passou no pronto-socorro, ele comprou medicação, ele ficou afastado do trabalho naquela época. Eu preciso buscar alguma coisa. A gente fala que são vestígios, né? Todo fato deixa vestígios. Eu tenho que buscar esses vestígios para que eu possa construir essa história e dizer, do ponto de vista da medicina, porque eu só vou falar do ponto de vista da medicina, do ponto de vista da medicina essa história dele é compatível. Ou do ponto de vista da medicina essa história não é compatível. Tá? Então, sempre comento isso, você tem lá um cara que fala assim, eu não mexo o braço faz 6 meses. Você já engessou alguma parte do seu corpo? Não, mas eu tenho uma história interessante, acho que sobre isso que você vai dizer. Então, mas conta aí. Qualquer um que já engessou o corpo sabe, quando engessa o braço, o que acontece? Ele fica mais fino. Uhum. É natural. Por quê? Isso a gente chama que é um sinal de desuso. Isso é comprovado cientificamente. Se você ficar com o braço imobilizado, você perde massa muscular. É só ver quem faz academia, fica sem fazer academia, hipotrofia a musculatura. Né? E é rápido muitas vezes isso. É aquilo que a gente fala, né? Você faz academia, ganha massa, e aí fica 3 semanas sem fazer, perde tudo que você ganhou. Né? Por quê? Porque você perde massa muscular. Aí o cara vai lá e fala assim, eu não mexo o braço faz 6 meses. Aí o perito vai examinar e não tem hipotrofia, não tem atrofia, não tem nada. O braço é igual ao outro, cheio de calo na mão. Eu vou falar assim, olha, do ponto de vista da medicina, eu sou um cara que eu nunca vou falar que o cara tá mentindo pra mim. E eu recomendo isso para os peritos. Quando eu dou aula para eles, eu falo, não fala que o cara está mentindo. Eu vou falar que há uma incongruência técnica entre o que eu estou vendo e o que ele está me falando. Porque eu acho que mentira, a gente entra numa outra seara de intenção, Então, eu não uso esse termo em laudos periciais. Eu acho melhor, eu uso o termo... É um eufemismo? Mas o juiz entende o que eu estou querendo dizer. Eu falo que é uma incongruência, uma não compatibilidade, uma incompatibilidade. Há uma incompatibilidade entre ele me falar que não movimenta o braço e eu não ver uma perda de massa muscular, tá? Então, e tudo isso, então, tem que ser trazido. E aí o médico, ele vai justamente trazer isso para o processo, tá? E aí, esse ponto é importante. E o advogado, ele tem que fazer esse juízo, né? Como primeiro juiz da causa, ver essa questão, fazer esse juízo de valor, para que ele veja se vale a pena investir ou não na ação. E aí, para tudo isso, conversar com o cliente é o ideal. Teve uma época que eu até criei, eu até forneci para alguns advogados, a gente dava aula, como se fosse um checklist, que eu acho que é isso que o advogado tem que fazer, para ele sistematizar aquela informação. Então, quais são as queixas? Quando começaram? Tipo, perguntinhas básicas, para o advogado não esquecer nada. Né? O que você faz? Quais são os movimentos que você faz no seu trabalho? Quais EPIs você usa? Porque a incapacidade laborativa, e acho que esse que é o grande ponto,
estar incapaz é diferente de estar doente. Eu posso ter uma doença e não estar incapaz para o trabalho. A incapacidade laborativa é uma impossibilidade para o exercício das minhas atividades habituais. Não é para qualquer atividade, esse é um ponto importante. Quando eu avalio como médico incapacidade laborativa, o primeiro ponto que eu tenho que saber é o que a pessoa faz. É diferente eu avaliar a incapacidade para um pedreiro e para um advogado. Por quê? O tipo de trabalho que o advogado faz é um trabalho administrativo e tal. E o pedreiro é um trabalho braçal, ele tem que subir em altura, às vezes ele tem que entrar em espaço confinado. Os riscos que ele está submetido no ambiente de trabalho, o esforço que ele faz é diferente. O advogado é um esforço muito mais mental, o pedreiro é um esforço muito mais físico. Então talvez uma lesão de coluna incapacite para o pedreiro e para o advogado ele consiga tocar a vida. Então assim, essas questões têm que ser avaliadas pelo perito. E o advogado tem que saber identificar isso na hora que está conversando com o cliente. Por quê? Porque, infelizmente, muitos laudos periciais, e a gente vê muito isso no direito previdenciário, não discutem essas questões relativas ao ambiente de trabalho. Quem tem que trazer isso? O advogado. Na petição inicial, na contestação do laudo, nos quesitos que ele faz, ele tem que trazer essas informações, né? Trazer isso à discussão. É o que eu falo, é lançar a luz a esses fatos. Porque se você não jogar a luz neles, pode ser que ele passe batido. E aí você perde a oportunidade de comprovar a incapacidade. Aí você diminui a sua taxa de eficiência. Você tem menos casos que você vai conseguir comprovar a incapacidade porque você esqueceu de alguns detalhes importantes que você precisa estar discutindo nos processos, né? Então, assim, o entendimento sobre a incapacidade laborativa é fundamental. E tudo começa com isso, perfeito. A entrevista que você faz é fundamental para você entender o que está acontecendo. E aí depois você vai ver fazendo a documentação. É como que você estivesse fazendo uma perícia leiga, vamos chamar assim, né? Você está fazendo uma avaliação. O que ele está me dizendo e eu vou ver se o que ele está me falando se é compatível com os documentos. Porque às vezes também, é o que você falou, às vezes o cara tem o direito, mas ele não consegue provar. Uma das doenças que você tem grande dificuldade na prova é, por exemplo, a epilepsia. O indivíduo que tem epilepsia, tem crises convulsivas, como que eu provo que ele tem crise convulsiva se não tiver documento? A não ser que ele tenha uma crise convulsiva durante o ato pericial, só de chegar lá e falar assim, eu tenho crise convulsiva, tá bom. Você já passou alguma vez no pronto-socorro? Você está fazendo tratamento com um neurologista? Não, eu tenho crise, perdi o documento. Eu não tenho como provar. Esse é um grande problema. É injusto? Muitas vezes é. Mas também não tem muito como ser feito isso, né? São casos bem complexos, né? Eu lembro agora, me veio na cabeça um caso, tinha um trabalhador que ele tinha crises de ausência, que é um tipo de crise que a pessoa é como se ela apagasse, né? Ela tipo desconecta, vamos chamar assim, né? E a atividade que ele exercia, ele tinha que andar de ônibus. Só que a família ficava com medo dele se perder. Tipo, passou, tal. E como que você prova isso? Difícil. E ele fazia tratamento e tal, mas é difícil você conseguir comprovar. E aí é o que eu falo. Aí o advogado tem que pensar fora da casinha. Por quê? O advogado fica muito na questão da documentação médica. Só que nós estamos falando de fatos. Crise convulsiva. O cara deu entrada no pronto-socorro, a família chamou o SAMU. Cadê o documento do SAMU que atendeu ele na casa dele? Ele bateu o carro. Acontece às vezes, o cara tem uma crise convulsiva dirigindo e ele bate o carro num poste ou bate num... Cadê o boletim de ocorrência desse incidente? Ele se perdeu, não sabia onde estava. A família fez um boletim de ocorrência que ele estava desaparecido. Cadê esse boletim de ocorrência no processo? Não, fica restrito só na questão médica. E às vezes tem outras coisas que conseguem provar aquela situação. É o que eu falo de motorista de caminhão. Você está falando de incapacidade laborativa. O cara tem categoria E. Aí você fala assim, ele não consegue mais exercer a atividade dele. Aí ele renovou a carteira de motorista 3 dias antes da perícia. Faz sentido? Nenhum. Agora não. Ele foi renovar a carta dele e a carta dele foi de E rebaixada para B. Ele não tem mais nem habilitação para o exercício da atividade dele. Você tem um bom elemento. Você tem uma compatibilidade.
Você tem aquele vestígio que eu havia comentado. Um outro caso, doenças mentais graves. É muito comum um advogado entrar com a ação previdenciária e não fez a curatela. Tem que primeiro fazer a curatela. A gente está com um caso interessante. Como eu disse, eu não advogo, né? É um advogado que está fazendo, a gente está fazendo a parte técnica. E é um indivíduo que sofreu um acidente, caiu, bateu a cabeça, ficou internado na UTI muito tempo. Tá? E ele evoluiu com algumas sequelas neurológicas. E uma das sequelas que ele tem é impulsividade. E ele tem uma série de questões que ele compra muito, gasta muito, fez dívidas. E é uma questão que fala assim, o cara é safado. Não, não é isso. Faz parte da doença dele, é uma sequela do traumatismo que ele teve. Tá? Ele teve outras questões, já está melhorando, tal, está tomando a medicação tal, só que ele mantém isso. Ele não consegue fazer cálculos, não consegue fazer tarefas muito complexas. E isso faz com que ele adquira dívidas, compras desnecessárias. A esposa mandou o Mercado Livre, o cara devolveu, ela já devolveu um monte de produto. Por quê? Ele compra, é compulsivo. Então, por exemplo, o último que ele comprou sei lá quantas tábuas de carne. Comprou, sei lá, 10 tábuas de carne. E aí ela falou, não tenho nem churrasqueira na minha casa. E ele comprou tábua de carne de churrasco. Então, isso está afetando a vida dele. Aí ele foi e procurou para entrar com ação previdenciária, porque ele entendia que tinha um tempo lá que ele ficou sem receber o auxílio incapacidade temporária. E aí o advogado falou assim, ele não quer se aposentar, ele está trabalhando, foi reabilitado, exercia uma determinada atividade, foi reabilitado. O trabalho para ele é muito bom, porque ele não quer ficar sem fazer nada, e nem a família quer que ele fique em casa sem fazer nada. Ele trabalha no esquema híbrido, vai 2 vezes para o escritório, 3 vezes em home office, tal. Tá super bem, tá? Nessa parte ocupacional. Mas houve uma diminuição da capacidade laborativa dele. Ele fez uma reabilitação profissional, tá? Aí o advogado falou assim, beleza, então aquele tempo é o de menos. O que a gente consegue para você que talvez seja interessante é o auxílio acidente, que teve uma diminuição da sua capacidade laborativa, tal, beleza. Aí o advogado vai entrar com a ação. Só que esse advogado, ele falou assim, não, mas primeiro eu preciso fazer a curatela. Por quê? Porque essa doença mental podem me questionar até a procuração que ele me deu. E se a família depois lá na frente questionar até a procuração que ele me deu para atuar em nome dele? E ganha mais força eu dizer que ele tem uma incapacidade laborativa parcial se eu conseguir primeiro a curatela. Só que essa curatela tem que ser parcial, não pode ser total. Porque se ele for impedido para todos os atos da vida civil, ele vai ter que sair do trabalho, ele não quer sair do trabalho. Então, olha assim, como essa análise é complexa, só que tudo isso eu vou montando, que eu falo que é um quebra-cabeça. A gente tem que ir buscando esses elementos para montar esse quebra-cabeça e conseguir demonstrar a incapacidade laborativa. É isso que muitas vezes o advogado não faz. Ele pensa só na questão ali, tá doente, eu quero o benefício. Tá doente, tá aqui o atestado. Não. Por isso que o benefício por incapacidade ele é tão fascinante, mas ele é complexo. Dá trabalho. Não dá hoje para a gente falar naquela questão de advocacia de massa, né? E eu vi muito, sei lá, 10 anos atrás, a gente via lá petições iniciais que tinha um quadrado onde tinha o nome da doença, porque acho que de uma petição ou outra o advogado só trocava aquele quadrado, né? Para ele poder identificar. Então, colocava as doenças, para o próximo ele só colocava ali, porque eram petições padrões, sem muitos detalhes, só colocando quais as doenças que incapacitavam. Eu entendo que não dá mais para a gente fazer assim. Tem que ser uma coisa bem detalhada mesmo, porque fazendo tudo correto já é difícil de conseguir o benefício. Se você não fizer, a sua chance vai diminuir muito mais. Legal. Você falou da questão da hipotrofia muscular. Uhum. E eu lembro de um caso, eu já até contei aqui no Prevcast, vou resumir rapidamente ele para você. Atendi um cliente no meu escritório, era um senhorzinho, ele estava dentro do carro, e ele não desceu, eu dizia que era cadeirante, e beleza, cara. Falei, tá bom, vamos fazer, né? Pô, o cara não consegue nem entrar no meu escritório. Um senhorzinho, sabe? Com uma aparência bem debilitada mesmo. Falei, cara, não é possível. Vamos fazer. Processo via documentação, tava indicando que era aquilo, entrei com o processo. Foi pra perícia, eu falei, bom, esse é o causa-ganha, né? Claro. Que o cliente fala, né? Sim. Falei, show de bola. Aí as meninas me ligaram depois, Danilo, o laudo do cliente X foi negativo. Falei, surpresa. Como assim negativo? Eu falei, não, agora essa perícia ela enlouqueceu. O perito é ruim, né? Pô, você tá louco? Não, eu nunca fui de bater aqui em perito, mas, cara, assim, agora eu vou falar, o perito foi mal. Incompetente. Não é possível.
Aí peguei e falei, tá bom, vou dar uma olhada nesse laudo. Quando eu olho o laudo, foi a primeira vez que eu me deparei com esse termo, né? Assim, pelo menos compreendendo ele contextualizado, hipotrofia, aí o médico falou, embora ele fale que não anda, ausência de hipotrofia muscular nas pernas. As pernas dele tava normal, gordinha. Eu falei, e aí, cara? Se você observar uma pessoa que tem paraplegia tal, que tá numa cadeira de roda, você vai ver, por mais que ela faça fisioterapia, que faça reabilitação, não vai ser igual uma pessoa que anda a musculatura. E é isso. Olha que loucura, o cara me enganou, tentou enganar o judiciário, fiquei muito bravo nesse processo, cara. Fiquei muito bravo, uma baita de uma perda de tempo. Assim, mas é o que eu sempre falo, às vezes o advogado também é enganado. A questão é essa também, né? Porque às vezes fala assim, tem muito essa conotação, né? O advogado estava junto com o cliente, Não, às vezes o advogado comprou a ideia do que foi trazido ali. O cara ficou lá fora. O advogado não é médico, ele não tem condições de avaliar e dizer exatamente aquilo. Você parte de uma baita boa-fé, né, cara? Sim, a boa-fé é presumida, né? Mas a gente se depara com as situações. O que é muito comum, eu já vi várias vezes acontecer, é esquecer bengala, muleta no consultório. Então o cara vai fazer a perícia, chega lá de muletinha, aí você vai fazer o exame físico, tal, o cara sobe na maca, deita, tal, aí ele vai embora e esqueceu a muleta. Aí você fala, pô, mas... Não é habitual, não usa habitualmente. Você pega... Aí você tem que chamar o cara, fala assim, ô fulana, sério, volta aqui que você esqueceu a muleta aqui, cara. Tá? Outra coisa que é muito comum, que a gente vê dessas questões, vai com aquele, a gente sabe, imobilização, né? Então o cara vai de tipóia, munhequeira, às vezes vai com colar cervical. Esse tipo de órtese, né, que o pessoal usa, que a gente chama de órtese, esse tipo de, vamos dizer assim, de utensílio, né? Não sei como chamar, só vai ser usado em situações específicas. Nenhum ortopedista vai falar para o cara, fique com a tipóia todos os dias. O que acontece? Acho que esse é um grande problema, que o advogado ele também tem uma participação que ele precisa ser uma participação importante ali com o cliente. Às vezes, o cliente não sabe o que é a perícia, não sabe o que é aquele momento. O advogado deposita uma responsabilidade muito grande na perícia e isso cria uma ansiedade no cliente. Então, muitas vezes falam assim, se o perito disser que você está com condições, acabou, a gente perdeu o processo e tal. Então, deposita tudo isso e o cara fica naquela e fala assim, pô, mas eu não uso mais a tipóia, mas eu usava. E realmente, talvez tivesse usado, né? Então, vou levar no dia da perícia, porque eu preciso mostrar para o perito que eu tenho aquela condição, né? Então, assim, essa questão, o advogado ele tem um papel de tranquilizar, eu acho que o cliente para o momento do ato pericial, explicar o que é o ato pericial, ele entender o que é e passar isso para o seu cliente. E uma coisa que eu sempre pego, e falando desses casos, por exemplo, quando o cara esquece a muleta, ou, como você disse, não tem a hipotrofia, ou ele é pego na mentira na hora de uma informação contraditória, não estou trabalhando, aí quando você vê a carteira de trabalho o cara está com registro, esse tipo de coisa, eu falo que credibilidade é uma coisa que é difícil de você reconquistar. Se você me conta uma mentira, tudo que você me falou eu passo a desconfiar, por mais que seja verdade. O cara te conta toda uma história, e uma historinha ali de pescador é uma mentira, e você sabe que é mentira, você vai falar, esse cara é cascateiro, mentiroso. Tudo que ele falou deve ser mentira. Isso acontece na perícia. Infelizmente pode acontecer. Eu tenho toda uma história, tudo que o cara me falou é verdade, mas aí eu vou fazer o exame físico, ele dá uma simulada, ou ele fala que tá com dor num lugar que não é pra ter dor. Porque o que acontece? O médico, ele sabe o que eu falei antes de história natural da doença, o que é esperado daquela doença. Então, quando eu estou examinando o indivíduo, eu sei o que eu espero encontrar ou não encontrar. Então, se eu faço um exame, que eu estou avaliando o seu ombro, e você fala que você está com dor no tornozelo, eu vou falar, tem essas incongruências, e não tem como enganar, porque, e por mais que fala assim, o cara vai treinar, vai ver no YouTube, não vai conseguir. Porque ele vai fazer isso uma vez, o médico faz isso todo dia, o tempo todo. Entendeu? Então eu sempre, até quando atuo como assistente técnico, eu falo pro advogado, eu falo assim, orienta o cliente a falar a verdade. Tá com dor, tá com dor. Não tá com dor, não tá com dor. Se o médico perguntar, fiz tal movimento, você tá sentindo dor? Não, não tô. Fala a verdade. Porque às vezes, é o que você estava falando, já saiu da empresa há muito tempo. Então é esperado não ter dor.
Se ele fala que está com dor, eu falo, opa, mas então isso não tem relação com o trabalho? Então, assim, são questões que é difícil você, o indivíduo que é leigo, avaliar as consequências daquilo que ele está falando. Também não falar a verdade, né? E se tiver o direito, vai ser reconhecido e acabou. É mais fácil. Eu nos meus escritórios, o que a gente faz, né? Hoje já não converso tanto mais com o cliente, sim, mas a minha equipe orientada, eu fazia muito isso quando eu atendia o cliente, e eu oriento o cliente antes da perícia, e aqui mora um detalhe, talvez polêmico, mas mora um detalhe, eu oriento, eu converso, não deixo o meu cliente ir para uma perícia sem conversar com ele, mas eu não induzo ele a mentir. Orientação é diferente de você orientar para ele mentir na perícia, mas orientação tem que ter. Você vai ter que comparecer tal horário, tem que chegar com antecedência, tem que levar a documentação, isso tem que ter. Eu diminuo a ansiedade dele, que é o que você falou, tento diminuir um pouco a ansiedade dele, dando clareza para o que é aquele ato e que ele vai não está acostumado. Ponto principal, ponto matriz dessa minha orientação é a verdade. É assim, ó, eu preciso que você seja verdadeiro. Não, doutor, eu não minto. Eu entendo, eu sei que você não mente, mas eu quero que você entenda o que eu vou te dizer. Ó, o perito, se ele entender qualquer coisa diferente do que ele está esperando, vai dar problema em toda a sua perícia, que é exatamente isso que você falou. Então eu preciso que, ó, se ele apertar aqui, tiver dor, você fala que tem. Se a dor for muita, você fala que é muita. Se for pouco, você fala que é pouca. Mas não exagere, não minta, não exagere em ponto nenhum. A gente ajuda ele a organizar uma documentação para ele não levar aquele negócio bagunçado, fica mais fácil do perito. Ordem cronológica. Eu separo geralmente ordem cronológica e tipo de documento. Então, sei lá, receitas de um lado, exames de outro, laudo do outro. Ele fala, não quero laudo, quero exame, legal, tá aqui. Eu quero mais antigo, tá no fundo, mais recente, tá em cima. Então a gente tenta trabalhar uma organização mínima e uma orientação para ele não fazer. Alguns chegam lá até para orientação, chega com muleta, aí eu olho assim, eu falo, você usa isso? Uso, doutor. Você usa isso no dia a dia? Uso. Você usa na sua casa para sair do quarto e ir na cozinha? Aí começa, eu falo assim, ó, se o perito entender que você está forçando, vamos perder o processo. Você vai perder o processo. É assim, eu já trabalho uma situação mais de risco, que é para ele ter clareza, porque é o que vai acontecer. Exato. Vai acontecer. Percebeu que está enganando um pouquinho, acabou, cara. Por mais que ele tenha, às vezes tem o problema, mas ele tem a tendência a... O Richard usou um termo muito interessante, não é sintomatizar. É exacerbar, né? Acho que é algo nesse sentido. A gente chama... a maior parte dos casos, você não tem uma simulação total. O indivíduo que nunca teve a doença ou não tem nada e simula. Pode acontecer esses casos, mas são muito raros. A maior parte dos casos que a gente vê é assim. Ele chega no momento da perícia, ele vai exacerbar o que ele está sentindo. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, é a carga do momento da perícia. Agora é a hora. Se eu não provar agora, eu perdi o processo. Então, uma dor que ele está sentindo pouco, ele vai falar que está sentindo muito. Uma dor que ele sentiu no passado, ele vai falar que está sentindo agora. E isso acaba. Então, o pessoal já tem meta-simulação, tem uma série de termos que usa. Mas é isso. É esse aumento do que eu estou sentindo. Não, fala o que você está sentindo. Porque é o que eu disse, você tem uma história para cada doença. E o médico conhece essa história, o que esperar de cada doença naquele momento. Depois, o cara fez uma cirurgia de joelho. Eu sei qual que é a evolução. Como eu disse, medicina não é uma ciência exata. Pode ser que você tenha um caso que evolua de forma diferente? Pode. Mas a grande parte dos casos vai ter aquela evolução esperada e eu vou conseguir identificar isso, né? Então, assim, esse é um ponto muito importante. Essa orientação é muito relevante. Isso faz muita diferença. Principalmente essa questão de separar a documentação também. Eu falo para o advogado que você facilita a vida do perito, ele facilita a sua. Você é obrigado a facilitar a vida do perito? Não. Você pode apresentar o documento tudo bagunçado. Só que, convenhamos, se você juntar 1000 documentos no processo, é muito mais difícil dele achar aquele documento importante do que se você juntar menos em ordem cronológica, por data. Porque quando eu estou fazendo o meu laudo pericial, hoje o processo é tudo eletrônico, né? Eu cheguei a pegar a época de processo físico, tinha que ficar folheando e tal. Mas hoje é tudo processo eletrônico. Processo eletrônico, eu tô com o PDF, igual o advogado faz, todo mundo faz, tô com o PDF aberto aqui do processo, tô aqui com o meu laudo, e eu tô redigindo aqui. Aí eu vejo lá, falou que a doença começou em 2018. Eu vou atrás de qual documento é de 2018. Se já tá em ordem cronológica, eu vou achar mais fácil. Imagina se o documento de 2018 tá lá no DOC 1000 e não sei quanto. Com um monte de perícia para fazer depois daquela. Então, passa batido. Muitas vezes passa batido, não vê. E depois que o laudo está no processo, mas está lá, depois eu vou contestar, é muito mais difícil de mudar.
é melhor que eu já conduza de uma forma a ter a perícia favorável do que eu esperar a perícia vir errada para que eu tenha que corrigir depois. Então, tudo isso faz parte, eu acho que isso faz a diferença para o advogado conseguir ter êxito nas ações. Sem dúvida, sem dúvida. Caramba, Neto, já vamos chegando aqui na nossa etapa final. Cara, papo rápido, né? Pô, gostoso, conectado. Rápido. Passa muito rápido, cara. A gente começa a conversar e a coisa acontece. Bom, queria antes de deixar aqui você fazer aí, dar uma dica final pro pessoal aí, talvez uma orientação. Te agradecer muito pela sua presença aqui no PrevCast, abrilhantou demais nosso episódio. É um cara que conhece muito dessa parte, né? Sobretudo que envolve aí a perícia médica, isso por ser um médico, mas também ter adquirido aí a visão do advogado. Você é o fim desse ruído, né? E começa... É isso que a gente tenta, né? E começa a disseminar um pouco dos dois lados, né? Essa percepção. Você talvez é uma das maiores vozes aí que começa a tirar um pouco desse ruído, né? Começa tanto a disseminar nos peritos, tem uma visão diferente, calma, fica tranquilo. E também para os advogados. Então, acho que faz um bem para todo esse sistema. Queria te agradecer muito, cara. Obrigado mesmo, tá? Fica à vontade de fazer suas considerações. Eu que agradeço o convite, estou à disposição. Se quiser bater um papo aqui bem legal e passou rápido mesmo, né? Nem passou muito rápido, então um papo legal e estou à disposição sempre que você quiser. Mais uma vez, agradecer o convite. Acho que deixar aí para o pessoal é importante sempre a gente tratar essas ações, esses benefícios por incapacidade com vamos dizer assim, o cuidado que eles merecem. Acho que essa que é a grande questão, né? Eu acho que muitas vezes no dia a dia acaba sendo uma coisa meio de massa, apresentando um monte de coisa e tal. Não, benefício por incapacidade, principalmente benefício por incapacidade, tem que ser feito caso a caso, cada caso é diferente. A gente tem que ter uma análise ali pormenorizada dos detalhes e isso vai fazer a total diferença. Vocês vão ver que quando você começa a atuar assim, você vai sair daquele êxito que você tem hoje para um êxito muito maior. Por quê? Porque eu falo que até o próprio indivíduo muitas vezes pode ir lá sozinho, né, no Poder Judiciário e buscar. O advogado tem que fazer a diferença, porque senão tem alguns casos que se o cara fosse sozinho procurar o Poder Judiciário, ele ia ter reconhecido o direito. E você não quer ganhar só esse caso. Você tem que conseguir demonstrar outros casos e conseguir ter êxito nessas outras ações. Então, acho que assim, trabalhando esses conceitos e ter esse cuidado de caso a caso, eu acho que vocês conseguem ter muito mais efetividade na ação nos escritórios de advocacia e conseguir trazer o benefício para o cliente e conseguir os honorários também, que são muito importantes. Fundamental, não dá para ser um protocolador de papel. Exatamente. Tem que ser um estrategista aí, para isso tem que analisar com muito cuidado, né? Obrigado mesmo. Comenta aqui o que vocês acharam do episódio, para mim foi sensacional. Tá? Se ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever. Eu vou deixar um card aqui com todos os nossos episódios para vocês darem uma maratonada lá. Conversei também com outros médicos, peritos, papos muito bons como o de hoje. Então, se você trabalha com benefício por incapacidade, cara, vale a pena você maratonar lá. Beleza, Neto? Obrigado. Valeu, obrigadão, viu? Valeu, pessoal. Até mais. Valeu.